Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Na aula passada, a gente estudou um pouquinho sobre a água, sobre o ciclo da água, o ciclo hidrológico e também os seus estados físicos e como nós devemos preservar ela no meio ambiente. E pensando em tudo isso, hoje nós vamos já para o nosso objetivo. E olha, lendo junto com a professora são 2 objetivos. Vamos ler? Reconhecer a importância do ar e sua composição. E o segundo, identificar formas de energia eólica. Então, pensando nesses nossos objetivos e para que vocês venham coletar as evidências, vocês já vão colocar lá bem certinho a data, dia, isso, mês e ano e o que mais? Componente curricular, ciência e natureza e unidade 8, ar, energia eólica, tá? Então, são esses os componentes que vocês vão colocar ali e vão verificar. Então, continuando a nossa aula, tá? Vocês já coletaram as evidências. Eu quero que vocês observem essa imagem do satélite de um furacão. Estão observando essas imagens? Isso, olhem bem direitinho ela. Então, o furacão, ele representa o ar que está em movimento, tá? Mas a gente consegue ver o ar só assim pelo furacão? Claro que não. Nós conseguimos perceber o ar pela nossa respiração. Então, vamos lá. Junto com a professora, inspira e expira. Então, vamos lá, puxando o ar e soltando o ar, Inspira e expira, Então, assim, nós percebemos também a existência do ar. E também, pelo vento gelado que tá, pelo vento um pouquinho mais quente para refrescar, uma brisa. Então, essas aqui são as formas que nós percebemos o ar. Continuando um pouquinho, Agora aqui, ó, como é feito o ar que respiramos e como podemos comprovar a existência dele. Então, pense aí, vocês em casa, bem certinho, como é feito esse ar, como nós podemos comprovar a existência dele, tá? E agora vamos continuar aqui as hipóteses que foram enviadas para nós. Então, prestem atenção nos colegas que enviaram as hipóteses. Vamos lá? Meu nome é Giovanna Esteves Calisto. Estudo na Escola Municipal Professor Jorge Deschamps. Estou no 4º ano. Sou aluna da professora Márcia. O ar é composto de oxigênio e vapores da água. O ar não pode ser visto em matéria, mas está presente em toda a atmosfera terrestre. O ar que nós respiramos se chama oxigênio, ou O2. Se nós tirássemos todas as árvores, iríamos ficar sem ar. E assim iríamos morrer. Então, o oxigênio é essencial para a vida humana. Oi, meu nome é Felipe Teixeira Baldo, sou do 4º ano do ensino fundamental. Estou na Escola Municipal Professor Jorge Deschamps. Sou aluno da professora Márcia. O ar é uma mistura de gases, partículas sólidas e vapor de água. Os principais gases são oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. O oxigênio é o gás que nós utilizamos para respirar. Muito obrigada aos colegas que enviaram as hipóteses, tá bom? E agora, como eles enviaram as hipóteses, nós vamos tentar validar essas hipóteses. Do que é feito o ar que respiramos? Pense você em casa de como é feito o ar que respiramos. Vamos lá? Então, o ar é composto por oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, gases nobres, vapor de água e outros gases. Boa parte respondeu ali que era oxigênio, mas agora nós estamos pensando que esse ar é composto também por outros elementos e outros gases, O oxigênio é o ar que é o gás que nós respiramos, não é? Nós precisamos do oxigênio para manter a nossa vida, para nos manter vivos, E outros seres vivos também precisam do oxigênio, não é? E agora, qual desses componentes do ar que nós temos em maior quantidade na atmosfera? Pensa aí você. Já pensou? Vocês acham que é o oxigênio? Alguns estão em dúvida? Então vamos pensar aí um pouquinho. Olha aqui, observando o gráfico. Então, o ar que nós temos mais em maior quantidade,
aqui na nossa atmosfera é o nitrogênio e não é o oxigênio. Só que nós respiramos o oxigênio. Então, o nitrogênio nós temos 78% e o oxigênio 21% e 1% só de outros gases, né? Então, esses são alguns gases que a professora colocou aqui no gráfico, não é? Então, a grande quantidade que nós temos é o nitrogênio, mas nós precisamos do oxigênio para que a gente possa respirar. E pensando nessa questão do oxigênio, né? Vamos pensar quem ajuda a produzir o oxigênio. Vocês sabem a resposta? Ah, já estão associando muito bem, né? O oxigênio é produzido pela fotossíntese. Enquanto a planta se alimenta, né? Ela libera, né? Ela tira o gás carbônico, né? Absorve o gás carbônico, é feito todo o processo ali para ela produzir o seu alimento, né? E ela vai o quê? Liberar o oxigênio para a natureza. E tanto as plantas que estão em terra, quanto as plantas que estão no mar, né? As algas marinhas, como está no outro slide, também produzem o oxigênio, não é? Então, eles fazem aquele processo do oxigênio. Então, eles transformam e ela libera esse oxigênio, né? Ela vai pegar o gás carbônico que tem, vai transformar e vai liberar o oxigênio para a atmosfera, né? E a gente tem todo esse processo. E os outros gases, professora, como eles são produzidos? Então aqui, né, a professora só trouxe um esquema, tanto do nitrogênio quanto o gás carbônico, que a gente fala, um esquema de como é feita essa liberação dele na atmosfera. Só que o nitrogênio, nós também, né, absorvemos, não pela respiração. Nós absorvemos o nitrogênio quando nós ingerimos algum alimento, como carne, não é? Como alguma planta que vai ter nitrogênio, né? E esse alimento são as bactérias que tem, né? Que elas vão quebrar as moléculas de nitrogênio, vão passar para o alimento e pelo alimento a gente absorve esse gás, né? E o gás carbônico, professor? O gás carbônico é aquele que nós falamos do efeito estufa, não é? Então vai ter aquela camada do efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural, como se fosse um cobertor térmico do planeta para manter a temperatura, não é? Para que a gente possa ter o quê? A vida na Terra. Então o gás carbônico, né, ele está presente no efeito estufa. Nós também liberamos o gás carbônico pela nossa respiração, né? As plantas também liberam, né? Então, e os animais. Mas ele vai tendo um aumento muito grande do gás carbônico, né? Que é com o aquecimento global, que é pelas indústrias liberado, pelos poluentes dos carros, né? E pelas queimadas, né? Que vai soltando outros gases, né, no meio ambiente e dando um desequilíbrio no efeito estufa, que vai ser chamado de aquecimento global. Mas agora a gente vai retornar para a nossa observação em relação aos gases. Nós também temos os gases nobres, né? Por que eles são nobres, professora? Interessante isso, porque eles não se misturam com nenhum outro elemento. Por isso que eles são considerados gases nobres. E nós temos aqui o quê? O radônio, né, que é um gás nobre que ele é utilizado para exames, né, para o tratamento do câncer. Só que ele é um gás radioativo, então sempre quem vai usar esse gás, ele vai ter que saber como que ele está usando, não é? Então por isso. E também temos, né, o neônio, né, que é outro tipo de gás que está aqui embaixo, que é o gás neon, né, que ele vai ficar em lâmpadas, né, é uma lâmpada assim que vai, as lâmpadas de neon, né, aquelas pulseirinhas de neon não é por esse gás, tá? A professora foi pesquisar em fontes confiáveis e verificou que é uma outra substância que imita esse gás, mas também tem que ter cuidado ao manusear ou abrir aquela substância, né, é uma substância química e nós precisamos ter cuidado, né? Nós temos o gás hélio, que é para encher balões, né? Aqueles balões que vão lá para a atmosfera, não é? E tem gente que gosta de brincar, tem vários programas de TV que gostam de brincar com esse gás, que ele muda a voz. E isso, a pessoa pega, né? Ela vai puxar um pouquinho esse gás, né? E daí ela vai modificar a voz, né? Por algum tempo, né? Então tem muita gente que brinca com esse gás. E nós temos o argônio, né? O argônio também é um gás que ele é para lâmpadas incandescentes, uma cor mais amarela, muito utilizado mais antigamente, tá bom? Hoje não é usado tanto esse gás. Nós temos também o criptônio, que é um gás também, né, de luz, né, voltado para a luz, e ele hoje é utilizado para exames, né, da visão, para ver como está a nossa visão, tá? Então eles fazem um diagnóstico. E o xenômio,
né, que é um gás que é utilizado também para lâmpadas e que essas lâmpadas, elas são utilizadas nos carros, né, para você poder ter uma visibilidade melhor quando você está dirigindo. Lembrando, tudo isso aqui que a gente fala em gás, até quando a professora falou do gás hélio, né, que a gente vai, a pessoa fica brincando, tem que saber o que a gente faz, porque tudo é elemento químico e ele pode ser prejudicial também, né, para nossa saúde, como a professora falou. Então, quem está utilizando, né, tem que saber utilizar, tem que estudar sobre isso e ver como que ele pode ser utilizado. E a gente falou tanto desses gases, onde eles ficam? Na atmosfera. E quantas camadas nós temos na atmosfera? Nós temos 5 camadas na atmosfera. Eu convido vocês para lerem junto com a professora, tá? De baixo para cima agora. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, né? Então vamos estudar a primeira camada, que é a troposfera. Nessa primeira camada, que é a troposfera, eu quero que vocês observem aqui bem certinho o que tem na troposfera. Né? Nós temos aqui, né, o avião, né, que ele está circulando na troposfera, o avião que transporta passageiros, né? Então ali nós temos o balão que vai ficar na troposfera, né? Nós temos formação ali, nós temos bastante vapor d'água, né? Que vai fazer a formação das chuvas ali que vai acontecer na troposfera. E aqui nós temos uma grande quantidade de gases, dentre desses o gás oxigênio, que está na troposfera. Já na estratosfera, né, nós vamos ter os aviões um pouquinho mais rápidos ali circulando, né? Que são os aviões a jatos, né? Os aviões utilizados, né, na questão militar também, né? Então eles vão trafegar ali pela estratosfera. E na estratosfera nós temos uma outra camada que é conhecida como a camada de ozônio. O que é o ozônio? O ozônio, na verdade, é como se ele fosse um filtro para os raios solares, né? Ele é um filtro dos raios solares. Então, ele protege nós, seres vivos, né, seres humanos, dos raios UVA e UVB, né? Sendo que o raio UVB é aquele raio que vai ocasionar câncer de pele. Então, o ozônio protege isso, né? Por isso que nós temos horário para tomar sol, né? Nós temos que cuidar. E a camada de ozônio, né, devido ao aumento do efeito estufa, de tudo que está acontecendo, né, começou, e também da emissão de gases no meio ambiente, ela começou a ter buracos nessa camada de ozônio, principalmente na região dos polos, né? Então, daí foi descoberto esse buraco na década de 80, né? Daí foram tomando medidas para combater os gases, dentre esse o CFC, que é um dos gases que são poluentes, né? Cloro, flúor e carbono. É esse o nome do gás. E para combater, e esse gás era muito utilizado pelos seres humanos, pelo menos, né? Ele era utilizado para tinta, nos aerosóis, né? Então foi substituído esse gás para agredir menos o ozônio. Para nós ele não faz mal, mas para o ozônio ele fez muito mal para essa camada. Então foi feito um acordo, o Acordo de Montreal, e resolveram reduzir esse uso desses gases, né? Para que viesse o quê? A controlar, né, o gás ozônio. Porque lá o que estava acontecendo? Né? Ele estava ficando rarefeito. Isso que é o buraco na camada. Né? Está ficando em menor quantidade. E lá em cima ele estava se tornando, o ozônio estava quebrando uma molécula e ele se tornando uma molécula de oxigênio. Então o ozônio é O3, ele passou a ser O2. E essa questão de O3, O2, vocês vão estudar lá para frente. Tá? No oxigênio na estratosfera não é muito bom. Né? Tira aquela parte do filtro. Para nós ele é bom. E o ozônio estava aumentando, né, nessas regiões. E para o ser humano, assim, ele não é bom, né? Aqui nessa parte que nós temos na nossa camada. Por quê? Porque ele pode ocasionar doenças respiratórias. Então, né, é essa a preocupação. Ah, professora, mas eu ouvi falando que na medicina se usa ozônio. Sim, na medicina se usa ozônio porque eles pesquisaram sobre isso, tá? Mas para nós, no dia a dia, ele pode ocasionar doenças respiratórias. E a próxima camada, nós temos a mesosfera. Então, essa camada, né, que nós vamos ter aqui, e é a camada aonde, né, os meteoros vão entrar em combustão. Então a estrela cadente lá, olha a estrela cadente, é um meteoro, né, que está entrando em combustão na mesosfera. Então ali ela tem, né, esse processo de fazer com que o meteoro entre em combustão. E nós temos também a termosfera. Aqui fica nela ionizada, né? Vai ter vários equipamentos, né? As ondas de rádio vêm de lá.
né? O GPS, né, que nós temos no celular, ele vem de lá, é das ondas que vem de lá. Então ali fica essa parte que fica esses equipamentos que nós utilizamos aqui na Terra também, né? Que eles estão colocando lá, que eles enviam as ondas, né? Para que a gente possa utilizar ele aqui na Terra. E a exosfera, que é a nossa última camada, né, ela está junto quase com o espaço sideral. Nessa camada da exosfera, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, né, os astronautas observando tudo que tem no espaço e o que acontece lá. Então, viu que legal as camadas da atmosfera? E continuando um pouquinho, nós vamos entender como funciona, né, também outros assuntos com a pressão atmosférica para manter nós aqui em pé no nosso planeta Terra. Vamos lá para a bancada? Então, nós temos a pressão atmosférica que deixa eu aqui em pezinho e ela está sendo exercida sobre mim, sobre você aí na tua casa e também sobre os seus professores e todo mundo aqui, né? E todos os seres vivos. Então, aqui a professora trouxe um recipiente com água colorida, né? Vou molhar aqui o algodão para vocês, tá? Essa experiência vocês podem fazer em casa, né? Colocar ali. Aqui eu coloquei algodão, né? Vamos ver se não vai cair. Não caiu, mas vocês podem colocar papel, tudo bem certinho. E agora nós vamos comprovar a existência do ar, tá? Então eu vou exercer uma pressão, como se fosse a pressão atmosférica. Vão torcendo para não cair. Ah, tem gente torcendo para cair. Vocês são demais, né? Mas aqui eu vou colocar pra gente ver como que funciona. E ó, na hora que eu coloquei, ele está exercendo uma força. Tanto eu estou exercendo da pressão atmosférica, que o meu braço está representando, né? Quanto está vindo de lá, tá? E agora, vamos comprovar a existência do ar, se ele existe ou não? Ó, molhou o copo, né, na parte de fora, mas por dentro, ai, tem que cuidar para não molhar. Ó como que está o nosso algodão. Ele está sequinho. E se ele tivesse molhado, ele ia ficar o quê? Colorido, né? Então essa é uma comprovação da existência do ar e a pressão atmosférica que a professora exerceu, né? Que foi ao colocar ele aqui, ó, né? Coloquei aqui, ele vai dar uma cambalhada, né? Vai balançar um pouquinho, né? E ó, eu não molhei o algodão novamente. E agora a professora vai deixar essa experiência aqui um pouquinho de lado e vou mostrar uma outra para vocês também como funciona a pressão atmosférica pra gente, tá? Então aqui, ó, a professora trouxe uma seringa. Como eu uso muito a seringa, então ela tá colorida por causa das minhas tintas, tá? Os corantes que a professora usa. Esse é o êmbolo. Então a professora vai colocar o êmbolo aqui, né? E vou mostrar para vocês como que funciona a pressão atmosférica. Então aqui eu vou tampar aqui a saída, né? Não tem agulha, então eu posso fazer isso e vou empurrar. Aqui a hora que eu estou fazendo, o ar está ficando mais o quê? Ele está ficando mais assim concentrado, não é? E o êmbolo está exercendo a parte da pressão atmosférica. Então está concentrando o ar aqui. Quando eu solto, olha o que acontece. O êmbolo sobe. Então aqui, ó, opa, eu não tinha colocado o dedo na frente. Então, ó, exerci a pressão. Opa, vamos voltar. Então coloquei o dedo, ó, não posso deixar o ar vazar. Estou exercendo uma pressão. Então eu vou soltar ali na frente, onde foi a agulha, né, que não tem agulha nessa. E olha o que acontece com o êmbolo. Ó, ele vai voltando, então o ar vai tomando conta dessa região. Não é? Isso é a pressão atmosférica que nós temos no nosso dia a dia. E para comprovar essa pressão atmosférica e como ela acontece no planeta, a professora tem mais uma sequência de experiência. Então agora a professora vai colocar aqui a seringa ao lado e vou trazer aqui para vocês. Então observem aqui. Nessa experiência, a professora fez um desenho, né? 3 desenhos. A região mais alta, a montanha, aqui a cidade, vamos dizer Ponta Grossa, né? E aqui o litoral, né? Paranaguá, Guaratuba, né? Então são as regiões mais altas e as regiões aí que estão no meio termo e as regiões mais baixas. A pressão atmosférica, né? Ela é maior nas regiões mais baixas. Então agora eu quero que vocês observem como que vai ficar a água, o que que vai acontecer com a água, tá? Então a professora vai abrir aqui um pouquinho, ó. E olha o que está acontecendo com a água. A pressão atmosférica, ela vai ser maior aonde? Isso, nas regiões mais baixas, no litoral. Por isso que quando vocês estão descendo com, né, às vezes pro litoral, indo passear lá, dá aquele zumbidinho no ouvido. Então ela é mais baixa, ela é mais alta, ela tem mais pressão ali na região litorânea, então se sente mais ali.
tá? Do que numa região montanhosa. E aqui essa experiência a professora fez com um buraquinho aqui ao lado, tá? Por isso que a água saiu. Eu apenas, liberei a pressão atmosférica que estava equivalente e agora, né, ela foi como se ela é exercida aqui no nosso planeta. Eu espero que vocês tenham observado e anotado bem essas evidências. Vamos para o slide. Então, aqui nós falamos da pressão atmosférica que ela exerce sobre nós. Vocês viram com todas as experiências, as experimentações que a professora trouxe. E agora nós vamos pensar um pouquinho sobre a umidade do ar, não é? Lembra que a professora falou que na troposfera nós vamos ter o que? Uma umidade do ar. Isso nós temos, e ela é fundamental, porque quanto mais umidade nós temos, mais podemos respirar melhor, tem menos doenças respiratórias, né? E essa umidade, ela vai ser medida por esses instrumentos, que é o termohidrômetro, né? Aqui nós temos o mais antigo, aqui o mais recente, que já mede a temperatura. E a temperatura, a professora trouxe também para comparar. A temperatura é pelo termômetro mesmo, que pode ser medida, né? Então ali a gente vai usar esses equipamentos. E a temperatura na Terra, por mais que nós tivemos o aquecimento global, que a professora falou lá, né, que está prejudicando o meio ambiente com a emissão de gases, que nós temos que reduzir, tem que ter políticas para que possa ser reduzida, o que acontece? Ainda é possível se manter a vida na Terra, mas nós precisamos pensar sobre isso, não é? Quanto mais a gente reduzir a emissão de gases, mais nós vamos poder cuidar do planeta. E continuando sobre essa questão da umidade do ar, né, nós também temos o ar em movimento. Lembra que a professora mostrou lá o furacão, né? No começo, então, o vento, na verdade, é o ar em movimento. E como que esse vento acontece? Então, observem aqui no slide. Então, o vento, né, vai ter ação do Sol, o Sol vai aquecer a Terra. Quando ele aquece a Terra, ele vai aquecer esse ar, o ar vai lá para cima, né, e ele vai encontrar com o ar frio. Quando ele encontra com o ar frio, ele vai voltar para a superfície, não é? E vai encontrar com o ar quente, encontra com o ar frio e encontra com o ar quente. Esse é o movimento do vento. Mas o vento, ele também tem suas classificações, como vocês já observaram. Então, nós temos a brisa, né, 10 km por hora, tranquilinha aí pra gente aguentar, né? Então, é um vento mais leve. Nós temos o vendaval, que aí já leva o guarda-chuva, né? Então, é mais de 10 km por hora, né? E pode chegar, né, até 75 km por hora, né? Então, é grande, ele vai quebrar uma árvore, ele vai deixar essa árvore mais curvada. E o furacão, né? O furacão que vocês viram lá na primeira imagem. O furacão, ele começa no oceano. Então, o vento começa lá no oceano e ele vai vindo para a costa, não é? E vai atingir o continente. Quando ele vai atingindo o continente, além do vento forte, 250 km por hora ele pode chegar, ele vai também fazer ocasionar inundações. E além desse vento, né, nós temos também o tornado, né? Alguns aqui mesmo no Brasil já viram alguns, né, falando que já viram um tornado, né? Então ele já vai ter essa forma assim diferente, né? E ele também pode chegar a 500 km por hora. E muitos países já tem essa preocupação, né, cuidando das suas casas, fazendo uma casa mais reforçada, né, e um local para abrigo por causa desses tornados que ali é frequente, né. Então, né, o vento, né, ele pode aumentar a sua velocidade, mas ele nada mais é do que o ar em movimento. E o que mede esse vento? Então, prestem atenção aqui. A biruta, né, ela vai medir aonde que está o vento e é muito utilizada em aeroportos, né, qual que é a direção desse vento. Então, os aviões ainda se utilizam desse instrumento para saber qual que é a direção do vento para ter as orientações para decolagem e pouso. Né? E pensando em tudo isso, né, a professora trouxe para vocês também aqui um exemplo que o vento também pode ajudar no turismo, como as dunas, né, a formação de dunas, que aqui são dos lençóis maranhenses, né? Então tem lá, ele vai mudando a posição da areia, né, e ali tem a formação dos lagos também entre elas. E aqui, né, o vento também é utilizado para energia. E nós temos a energia eólica. Olha que interessante, né, captar essa energia totalmente renovável, né, totalmente que a gente pode utilizar um recurso reutilizável do planeta. Então nós vamos pensar sobre ela, tá? Para isso, né, pensando em energia eólica, nós vamos para a nossa observação e experimentação de ciências. Vamos lá para a bancada? Então agora, né, a Prof. Gabi, né, veio me auxiliar aqui para
poder fazer essa experimentação com vocês, essa observação de ciências, tá bom? Então agora vamos observar bem certinho o que vai acontecer com a nossa energia eólica aqui. Então agora, né, a professora Gabi tirou, ela vai segurar aqui, nós temos um aerogerador, né, e aqui o ventilador vai fazer a função do vento. Então, né, a professora Gabi vai observar ali se ele está acendendo para mim. Ele, né, é meio complicadinho, mas nós damos jeito. Olha o processo. Então o vento, né, ele está sendo uma energia cinética, ele está indo no aerogerador, que vai transformar esse vento em energia mecânica, né, que vai transformar em energia elétrica, que vai fazer a corrente elétrica e vai acender a lâmpada de dentro da casinha. Então é assim que ele faz. Então é uma energia renovável, mas nós vamos ter o que? Várias transformações de energia para que possa acender o que? A luz na casa. Então o vento, né, tem energia cinética que vai transformar a energia mecânica ali com o auxílio do aerogerador. Esse aerogerador vai transformar o que? Em energia elétrica. Então não é só o vento, nós temos várias transformações de energia também. Então vocês já observaram e agora nós vamos retornar para o nosso slide. Obrigada, professora Gabi. Como vocês coletaram as evidências, já observaram as experimentações, nós vamos para a nossa atividade. Então ali, observe as imagens, em seguida encontre a palavra na caixa de texto que denomina a imagem. Furacão, vendaval, biruta, brisa, energia eólica, atmosfera e tornado. E vocês vão encaixar com as imagens. Vocês têm 15 minutos para essa atividade.
Então, agora nós iremos retornar para a nossa correção.
Então ali a professora vai aparecer pintado, né, para vocês ali destacado, né? A professora colocou uma corzinha e vocês vão preencher. Primeira imagem, biruta. E a segunda? Ah, muito bem, tornado. Terceira imagem, furacão. Nossa, vocês estão muito espertos, adoro. Quarta, vendaval. Quinta, vai aparecer duas juntas, quer ver? Ah, eu sabia! Atmosfera e energia eólica. E na última, qual que é? Brisa. Então aqui está feita a correção da nossa atividade. Eu tenho certeza que você prestou muita atenção nessa aula e preencheu bem certinho. E agora, né, eu quero voltar à pergunta: como é feito o ar que respiramos e como podemos comprovar a existência dele. E agradecer a Giovana, ao Marco e eu, Felipe, por levantar as hipóteses, né, que contribuíram muito para o andamento da aula e para a professora construir a minha aula, né? Então vocês são fundamentais e obrigadas professoras deles. E agora nós vamos para a nossa conclusão, lendo com a professora. O ar que respiramos é composto por nitrogênio, oxigênio, vapor d'água e gases. Ele está presente na atmosfera, que é a responsável por manter a vida na Terra equilibrando a temperatura. Ela está dividida em 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre. E a energia eólica é a transformação da energia cinética dos ventos em energia mecânica com os aerogeradores e em seguida energia elétrica que chega em nossas casas pelas correntes elétricas. Então, né, nós fizemos essa conclusão, vocês observaram como tudo isso acontece e nós atingimos o nosso objetivo: reconhecer a importância do ar e sua composição, identificar as formas de energia eólica. Com toda certeza, nós atingimos o nosso objetivo. E sabe aquela experiência de energia eólica? Então, para você aí em casa, antes de nós terminarmos, eu lanço esse desafio. Se alguém da sua família tiver disponibilidade para auxiliar vocês, eu quero ver vocês fazendo essa experiência em casa, montando, o aerogerador, tudo bem certinho. Pode fazer mesmo do catavento, não tem problema nenhum, tá? E testando, envie suas fotos para a professora, que elas vão enviar para a professora Dirce. Também pode me procurar no Facebook para enviar as fotos e os vídeos também de vocês. Enquanto isso, um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula de Ciência e Natureza. Tchau, tchau! Volta às aulas! O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Vem aí, Educação Física. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe que está falando com vocês hoje. Estou junto com a professora de Israel e com o professor Agenor. Hoje nós vamos mostrar para vocês, vamos falar de uma aula hoje sobre lutas, tá? Então o professor gravou um vídeo para vocês lá na escola onde o professor dá aula. E nós vamos ficar com ele agora, acompanhem lá qual luta nós vamos estar falando hoje. A gente vai aprender um pouco sobre a história da luta, o conceito. E daí na sequência a gente vai voltar aqui com os professores e a gente vai fazer uma atividade para vocês fazerem em casa junto conosco lá, tá bom? Fique com o vídeo lá. Olá alunos, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui junto com a turma do 5º A e do 5º B da Escola Zeneida. Estamos aqui assistindo a aula sobre lutas indígenas. Nós estamos falando hoje do Uca Uca. A educação física hoje então vai trabalhar a luta com vocês, tá? Vamos ser rápidos e breves para a gente poder vencer tudo aquilo que eu tenho que mostrar para vocês, certo? Pessoal, fazendo um resumo da aula, lutas são as disputas que acontecem entre oponentes. Então, quando tem uma oponência um contra o outro, se torna uma luta, tá? E isso não é briga, é luta, porque a luta tem regras, tá? E sempre tem um objetivo maior. Quais são os objetivos? Estão aqui, ó. É o desequilíbrio, a contusão, a imobilização ou a exclusão do adversário. Então a luta tem esses objetivos. Sem esses objetivos não se torna um esporte, não se torna uma luta.
certo? Estamos hoje falando das lutas indígenas, vamos falar do Uca-Uca. Então, vou falar mais um pouquinho sobre a história das lutas, para a gente recordar lá. As lutas iniciaram muito tempo atrás, quando os homens se defendiam dos animais, então era como forma de defesa. E isso, conforme o tempo foi passando, evoluiu. Entenderam, alunos? Escola Avenida? Isso, muito bem. Espero que você em casa também esteja assistindo, hein? Então, Uca-Uca, luta indígena. Como vocês veem na foto lá, é uma luta que inicia-se com os joelhos no chão lá, certo? Continuando aqui, as lutas indígenas são aquelas que são de tradição brasileiras, de outras nacionalidades também existem várias lutas. O Uca-Uca, a luta Marajoara, o Condorô, são lutas exclusivamente feitas, foram feitas pelos índios brasileiros. Então eles têm a cultura deles e acabaram fazendo essas lutas. Vamos agora diretamente à luta realmente do Uca-Uca, tá? Essas lutas resgatam as culturas do povo indígena, então todas estão relacionadas e vêm de geração para geração. E são praticadas tanto por homens e por mulheres, certo? Como eu falei lá, o Uca-Uca, o Chororô, o Inquilene e a luta Marajoara são grandes exemplos dessas lutas indígenas brasileiras lá, tá? O Uca-Uca é uma luta que é totalmente desconhecida do público em geral. A gente conhece mais lutas como a gente vê na televisão. Então, por exemplo, lá, me fala uma luta aqui, pessoal, que tem lá que vocês conheçam. Karatê? Karatê. Nosso aluno falou ali Karatê. Então é um tipo de luta que todo mundo conhece. O Uca-Uca é uma luta que pouca gente conhece. Então, meus alunos estão conhecendo hoje, né? Vocês aí em casa estão me conhecendo agora também. Tá bom? Essa luta é uma luta originária do povo do Xingu, tá? Lá no Mato Grosso. Eles têm essa luta lá no alto do Xingu, eles têm essa tradição da luta do Uca-Uca, certo? O Uca-Uca é muito praticado naquela região e é uma das modalidades dos Jogos Olímpicos Indígenas que iniciou lá em 1996, tá? E isso é muito importante lembrar sempre. Certo, alunos? Sim! Entenderam aí, amiguinhos de casa? Espero que sim, hein? Continuando, a luta do Uca-Uca geralmente é feito após o Quarupê. Quarupê é um ritual Xingu que acontece em homenagem aos mortos. Então, sempre quando tem uma homenagem aos mortos, eles fazem essa luta do Uca-Uca para homenagear os mortos lá que eles tiveram durante um período lá, ok? Então aqui tem a foto deles todos pintados lá, né? Esses são os índios do Xingu lá, certo? Pessoal, como nós estamos vendo lá, ó, a luta inicia-se com o joelho sentado no chão e é uma tradição que vem desde criança lá. Os jovenzinhos já começam a praticar o Uca-Uca, vão aprendendo até chegar à idade maior para poder aprender a ser um grande lutador lá, tá? Qual que é o objetivo do Uca-Uca? Qual que é o principal fator do Uca-Uca? O Uca-Uca é uma luta que faz com que o vencedor tenha status, ou seja, reconhecimento da sua tribo. Isso faz com que o vencedor da luta do Uca-Uca seja conhecido na tribo inteira. Então vamos falar assim, vou pegar o exemplo de um índio aqui, o índio Guilherme, ele é o melhor lutador de Uca-Uca. Esse índio ele é conhecido pela turma inteira, ou seja, pela tribo inteira dele. Então ele tem status, ele tem visão da tribo como um grande lutador. Então esse é o principal fator da luta Uca-Uca. Então eles estão todos lá vestidos e caracterizados para fazer a luta lá, certo? A luta é praticada com os atletas com o joelho no chão, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Então eles iniciam com o joelho no chão e o que acontece? O chefe da tribo vai gritando o nome dos participantes para ir até o meio e começar a luta lá. E começa a luta dentro da arena lá. Então esses lutadores começam frente a frente, se ajoelham e começam a girar em círculo, em sentido horário, tá? Então eles vão fazendo a luta e começam a se encarar até começar a luta. Então eles começam ajoelhados, se tocam e começam a girar lá para começar a luta. Daqui a pouquinho vocês vão ver o vídeo em casa e já vão
entender melhor como é que funciona a dinâmica, certo? O objetivo, como vocês estão vendo na foto ali, ó, é levantar o oponente e derrubar ele no chão. Esse é o principal objetivo da luta uca-uca. Então, tem todo o processo. Inicia-se no joelho no chão, levanta-se e tenta-se pegar o adversário de surpresa, levantá-lo e derrubar ele no chão. Quem conseguir fazer isso, ganha a luta. Entenderam? Sim? Ó, os alunos da Zeneida aqui estão afiados aqui, hein? Espero que você em casa também esteja assim. Pessoal, então, revisando, o uca-uca foi criado pelos povos indígenas de que região mesmo? Do Xingu, fica no Mato Grosso. O objetivo qual é? É levantar ele do chão e jogar ele no chão. Muito bem, ó, o pessoal de casa também respondeu junto com vocês. Tá ficando chique o negócio. O vencedor conquista então o status da tribo, o prestígio daquela comunidade. Então ele vai ser visto, considerado pela tribo, certo? Pessoal, a nossa aula é essa hoje. Espero que vocês tenham entendido toda a nossa aula. Daqui a pouquinho vocês vão ver o vídeo aí e vamos fazer uma atividade junto do uca-uca, tá bom? Até daqui a pouco! Entre os rituais preservados pela cultura dos índios habitantes do Parque Nacional do Xingu está o Ruca-Ruca, uma competição de luta realizada ao final do Quarupi, a festa em homenagem aos mortos. As etnias convidadas levam os guerreiros enfeitados com adornos, plumas e pinturas. Eles se enfrentam no centro da aldeia anfitriã, na manhã posterior ao Quarupi, momento no qual as tribos se interagem de forma intensa. A preparação dos guerreiros começa bem antes da celebração. Os adornos são confeccionados com linhas, plumas e miçangas. A pintura corporal é feita com genipapo e urucum. Elas representam os animais pintados nas peles dos lutadores. Os guerreiros da tribo que recebe a festa se reúnem no meio da aldeia. As etnias convidadas ficam à sua volta e, um a um, os principais lutadores são enviados ao centro para se enfrentarem. A luta começa com os dois guerreiros girando no sentido anti-horário e se encarando. Então, eles se ajoelham e se enfrentam com o objetivo de derrubar o oponente de costas no chão, ou então segurar a parte posterior do seu joelho, vencendo a luta. Uma espécie de juiz acompanha os combates. Encerradas as lutas principais, as crianças e os adolescentes também se enfrentam. O Quarupi e o Ruca-Ruca são espetáculos de beleza e manifestações da cultura preservada pelos índios do Xingu. Além disso, são celebrações de paz entre as tribos que homenageiam seus mortos e competem em lutas. Pessoal, voltamos aqui, viram o vídeo lá? Entenderam a diferença, o que é luta,
o que abriga. Entenderam? Espero que sim. Estamos aqui principalmente hoje para falar sobre as lutas indígenas, como a gente viu lá no vídeo lá, né? E hoje, principalmente sobre o Uca-Uca, tá? Então hoje a gente vai fazer algumas atividades aqui junto com os professores que a gente vai conseguir representar algumas coisas que estão relacionadas dentro dessa luta, tá? Para isso a gente vai precisar de poucas coisas lá e coisas que a gente tem em casa. Então você vai pegar lá seus bichinhos favoritos lá, os seus ursinhos de pelúcia, como os professores estão lá. Ah, professor, eu não tenho ursinho de pelúcia, então pega lá uma garrafinha d'água lá, uma garrafa de refrigerante que sobrou do almoço lá. E a gente consegue fazer da mesma forma, tá bom? E daí a gente consegue fazer essas atividades juntos lá. Então a primeira atividade que nós vamos fazer aqui com os professores é a seguinte: os professores vão colocar lá, a gente vai fazer uma oposição ao adversário. É uma forma de a gente fazer uma luta, né? Como eu falei lá, as lutas estão divididas em alguns pontos lá, então tem a exclusão, tem a imobilização, né? E isso faz com que a gente consiga fazer aqui essa situação lá. Então os professores vão fazer lá a primeira atividade, eles vão colocar lá os ursinhos lá, tem as risquinhas ali, então eles vão aproveitar as riscas lá e colocar lá, tá? Então coloca lá um ursinho lá, professor, coloca o ursinho ali, profe. Vamos fazer aquele do professor lá. Joia. Então agora os professores, o que eles vão fazer? Eles vão tentar, o professor Agenor que está aqui, ele vai tentar derrubar o ursinho da professora que está atrás dela. E a professora de Israel vai tentar derrubar o ursinho do professor Agenor lá. Quem conseguir derrubar primeiro o ursinho vai ganhar. Então o professor Agenor não pode deixar a professora de Israel derrubar o ursinho dele. E a professora de Israel da mesma forma, não pode deixar o professor Agenor derrubar o ursinho dela. Então eles vão fazer ali eu acho que eles nem vão lutar, acho que eles vão dançar ali, porque um vai ficar tentando segurar o outro ali, tá bom? Tá bom? E não pode encostar um no outro, tá bom? Só tem que tentar desviar, certo? Vamos lá, professores, vamos tentar lá? Quero ver quem consegue derrubar o ursinho do outro. Então, prontos? Vamos lá! Aê, professor Agenor! Professor Agenor conseguiu derrubar o ursinho da professora de Israel lá. Eu tô achando que isso aí é mais dança do que luta, hein? Vocês estão dançando aí, não é possível. Vamos lá. Então, atenção. Vai, de novo. Aê, agora a professora de Israel conseguiu derrubar o ursinho do professor Agenor. Muito bem. Esse é muito fácil de fazer na sua casa, né? Muito simples lá, você fazer com o seu pai, com a sua mãe lá na sua casa, né? Com seus irmãozinhos aí. Dá para ficar um tempão brincando disso aí. Vamos pro desempate, vamos ver quem vai ganhar lá? Vamos ver? Quem que vocês acham que vai ganhar aí? Professor Agenor? Professora de Israel? Vamos para a torcida aí. Atenção, professores. Pode ir. E agora, quem que ganhou? Será que deu empate? Eu acho que vamos ter que chamar o VAR aí para nós ver o que aconteceu nesse momento aí. Vamos dar empate para os professores? Vamos deixar no empate então, nós temos outras atividades, vamos ver se eles conseguem desempatar nos próximos aí, tá? Então, simples lá, ursinho de pelúcia ou a garrafinha d'água lá, certo? Professores, vamos para a próxima atividade? Sem ursinhos, vamos usar a sacolinha lá agora, lá, para tentar pegar um do outro. Estão com as sacolinhas lá? Não. Então pegue para nós lá, prof, a sacolinha lá. Para essa atividade, vocês vão precisar de uma coisa muito simples que todo mundo tem em casa. Vocês vão pegar a alcinha lá da sacola lá e vão cortar lá, ó, a alcinha da sacola lá, ó, a alcinha do supermercado lá, ó. Esse todo mundo vai ter em casa, esse aí não tem como dizer, professor, eu não tenho. Esse aí vocês com certeza tem. Tá? Vocês vão cortar a alcinha da sacola lá, ó, para fazer um fiozinho lá, certo? Aí os professores vão tentar fazer o seguinte: um vai tentar pegar essa alça da sacola um do outro lá, tá? Então, ao mesmo tempo que eles têm que defender, eles têm que tentar atacar lá e pegar a sacolinha do bolso do professor, certo? Começou aí a torcida. Quem será que vai ganhar? Vamos fazer em casa também? Vamos lá? Importante, não pode passar da
marca lá, certo? Então temos lá marcado no chão. Dei uma forma de vocês marcarem com seus ursinhos aí, alguma forma aí, para não ter perigo, certo? Vamos lá? Atenção, professores. Prontos? Pode ir. Ai, meu Deus do céu, quem vai ganhar isso aí? Eu acho que tá quase que o professor Agenor pega. Vamos lá, quem será que vai ser o vencedor dessa luta? Disputa acirrada. Opa, ponto para o professor Agenor. Muito bem, professor, guarda lá. Vamos lá, professor. Atenção, então 1 ponto para o professor Agenor. Atenção, foi. Vamos lá. Quem será que vai ganhar essa luta? Essa luta muito disputada. Opa, cuidado lá a linha, professor. Ó, vai ser desclassificado da luta aí, professor. Cuidado das regras aí. Atenção, professores. Ih, o professor não está enxergando ali, meu Deus do céu. Vamos, professora, a gente confia em você, professora. Vamos lá, professora de Israel. Recuperação, professora, vamos lá. E eu acho que nós vamos ficar até amanhã tentando aí e não vai terminar essa luta. E o professor Agenor conseguiu pegar a segunda sacola. Muito bem, então agora, vitória, ponto para a professor Agenor lá, certo? Muito bem. Pessoal, vamos para a nossa terceira atividade. Então fizemos 2 atividades já relacionadas à luta, tá? E não precisou praticamente encostar no seu adversário, você veja só com poucos passos ali a gente conseguiu fazer esses movimentos lá. Agora vocês vão precisar de uma coisa que vocês também com certeza vão ter em casa lá. Vocês vão pegar uma toalha ou um cobertor lá na casa, quem tiver corda também pode ser, tá? Mas nesse caso, prof, pega para nós lá, vocês vão pegar um cobertor ou uma toalha, tá? Ou se tiver uma corda, qualquer um dos dois serve, para a gente poder fazer essa atividade lá, certo? Então vamos lá. O objetivo dessa atividade é o seguinte, é quase como se fosse um cabo de guerra. Lembram lá quando a gente fez já o cabo de guerra, em outros anos? É parecido lá. Então vocês vão dobrar lá a toalha, certo? E o objetivo é tentar trazer o oponente para o seu lado, tá? Então nós vamos usar essa marca que está mais próxima, que eu acho que dá para usar, acho que essa marca aqui e essa marca aqui, acho que vai dar melhor, professora, acho que venha para cá. Isso, então vamos fazer ali, então temos 2 marcas ali, meio adaptadas para nós tentar ali. Então o professor Agenor vai tentar puxar a professora de Israel para o lado de lá, e a professora de Israel vai tentar o professor Agenor para o lado de cá, certo? Então vamos tentar lá. Quero ver quem tem mais força aí, hein? Não vão me rasgar minha toalha, senão eu não vou ter como me enxugar em casa. Atenção, vamos lá. Começou, vamos lá, vamos ver quem vai conseguir puxar o outro. Ô, louco, que força. Aqui a professora tá com a blusa do Flash lá, ó. Por isso que ela tá com mais força que o professor Agenor. Teve uma força sobrenatural, né, professora? Vamos lá, professores, atenção, vai. Ô, louco, o que aconteceu agora? Perdeu por um pouquinho. Muito bem. Atenção, mais uma vez, a terceira para desempatar, vai. Força. Usa a força do Flash, professora, vai que você consegue. Aê, muito bem. Essa quem ganhou foi a professora de Israel. E eu vou querer uma blusa dessa para mim, professora. Acho que eu vou querer uma blusa dessa para mim, né? Ó, correu rápido ali para puxar, nem precisou correr. Certo. E a última atividade de hoje, então, pessoal, para a gente finalizar lá e fazer 4 atividades relacionadas à luta, tá? Então, a 4ª atividade a gente também vai usar. Quer usar a coberta, que é mais comprida? Ou a toalha mesmo? A toalha mesmo? Então tá bom. Nós vamos usar a toalha também, agora da mesma forma, só que agora nós vamos ter a ajuda dos nossos bichinhos de pelúcia lá, tá?
qual que vai ser o objetivo lá? Eles também vão ficar puxando lá a toalha, porém o objetivo deles, como vocês estão vendo lá, vai ser, além de puxar o adversário, é tentar derrubar os ursinhos lá. Quem conseguir derrubar mais ursinho, ganha, certo? Só que ao mesmo tempo você tem que puxar o adversário para ele não derrubar o ursinho. Então, você tem que sentar lá no chão lá. Vocês podem sentar lá e tentar puxar lá. Só que tem que puxar lá e virar, certo? Atenção! Oi? Vai, atenção, prontos! Vai! Opa, derrubaram? Quem que derrubou isso aí? Ah, é, professora, com a mão, professora, com a mão, puxa com uma mão, derruba com a mão, professora, derruba com a mão. Isso! Aê, professora, boa! Falta um lá, falta a girafa já tá caída. Pera aí que eu ajudo, pera aí. Coitada, a girafa já tava com o nariz no chão. Vai. Olá, ih, nem falei já foi, ai meu Deus do céu. Vai, professora, não é com o pé, com a mão, professora. Aê, muito bem. Essa é muito simples de fazer lá, só não pode se machucar. Galerinha, é isso aí, nossa aula de hoje. Se recomponham, professores. Muito obrigado por estarem conosco aqui. Valeu mais uma vez, espero que tenham entendido o significado da luta, né? E que isso sirva de conhecimento para todos nós, tá bom? Um abração forte para todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Hello, crianças! How are you? I hope you are wonderful! Espero que vocês estejam maravilhosos hoje. Teacher Catarina aqui com vocês e vamos para mais uma aula de inglês. Hoje eu estou aqui no parquinho do Kaique. Vocês gostam de brincar no parquinho? Ah, muito bem! Agora com a pandemia a gente não pode estar indo muito no parquinho, né? Mas brincar no parquinho é muito legal. Então venham com a teacher que hoje eu vou ensinar para vocês como que é o nome de alguns brinquedos de parquinho em inglês. Let's go? Escada é ladder. Repeat, ladder. Very good. Escorregador é slide. Repeat, slide. Very good. Trepa-trepa é jungle gym. Repeat, jungle gym. E a gangorra, quando a gente brinca, ela faz um barulhinho si, só, não é mesmo? Então, gangorra em inglês é si, só. Repeat, si, só. Very good. E balanço é swing. Repeat, swing. Very good. Então, crianças, eu quero mostrar agora mais dois brinquedos que não são de parquinho, mas que vocês já sabem o nome. Deixa eu pegar aqui, olha que lindos. Como é que é o nome desse brinquedo aqui? Yes, doll, boneca. Ah, e a palavra doll no inglês, ela dá tanto para boneca quanto para boneco. Doll, boneca. E esse como é mesmo? Carrinho? Car, very good. Nós já aprendemos. Doll and car. Vou colocar eles aqui um pouquinho na balança, isso, aqui do lado da teacher. Então, lembram que semana passada nós começamos a ler este livro aqui, Lara's Black Dolls? Isso, que a Lara tinha dois amigos da escola, a Paula e o Sérgio. Eles foram lá na casa da Lara para brincar e resolveram contar histórias sobre bonecas, lembram lá? Que a primeira a contar a história foi a Lara. Ela contou a história das bonecas da Biomiss, que aprendeu com a sua bisavó, né? Que os ancestrais da Lara vieram lá em navios e as mães faziam as bonecas para as crianças rasgando pedacinho de roupa do seu vestido, né? E a Biomiss significa o que mesmo? Quem lembra? Isso, encontro precioso, precious meeting. Essa foi a história da Lara.
Hoje nós vamos escutar a história do amigo da Lara, a história do Sérgio. E ele contou a história de um dia que ele foi no parquinho, né? Então, a teacher vai ler a história para vocês, a história do Sérgio. Vou ler em inglês. Prestem atenção, não tem problema se não conseguirem entender tudo. Depois eu vou comentar em português, beleza? Mas prestem atenção para ver se vocês pegam aí alguma palavrinha da história. Let's go? Então, the next one to tell a story was Sérgio. He said that he was going to tell a story about what happened to him in the park. Sérgio said that he went to the park with his father to play with other children. In the park, there was a swing, a slide, a ladder, and a lot of sand. Sérgio loves to play in the sand. He always takes his car and his dolls with him. When he was playing with his car in the sand, another child came along with her own dolls. She had dolls of various colors, and Sérgio showed the girl his dolls. Sérgio was having a great time, and the girl offered him one of her dolls to play with. He chose a beautiful black doll with her hair in plaits. Sérgio and the girl shared their toys, and they played together for a long time, both with the car and with the dolls. Every time Sérgio goes to the park, he makes many friends, and they have a lot of fun together. Então, essa foi a história do Sérgio aqui do livro Lara's Black Dolls. Ó, vou mostrar uma figura do Sérgio para vocês. Ele brincando aqui no parque. Isso! Então, o Sérgio contou que ele gosta muito de ir ao parque com o seu pai, with his father, né? Ele vai para o park, em inglês park, é bem parecido com o português, com o seu father, com o seu pai. E ele leva os seus bonecos e bonecas e o seu carrinho para brincar no parque. E lá ele gosta muito de brincar na areia, in the sand. Esse parquinho que a teacher tá não é de areia, é um parquinho que tem grass, tem grama. Mas tem muitos parquinhos que tem areia, sand. E ele contou lá que ele foi no slide, né, no escorregador, subiu na ladder, escada, foi no swing, ó, foi no balanço e foi brincar na areia, in the sand. E ele conheceu a girl, uma menina, que foi brincar com ele. E essa menina tinha trazido as suas próprias bonecas, as suas dolls. E eles brincaram juntos com as bonecas e o carrinho na areia. E a menina ofereceu uma boneca para o Sérgio brincar também. E ele escolheu uma linda boneca negra com tranças no cabelo, with her hair in plaits. Então eles brincaram juntos, dividiram os brinquedos, they sharing the toys, eles dividiram os brinquedos, compartilharam. E ficaram amigos. O Sérgio gosta muito de ir no parquinho, brincar na areia e fazer amigos, making friends, very good. Então, essa foi a história do Sérgio do livro Lara's Black Dolls. Vamos ver o nosso vocabulário da história aqui no slide? Let's go! Então, hoje nós vimos a segunda parte do livro Lara's Black Dolls. Nós vimos a história do Sérgio, Sérgio's Story, que a teacher estava lá no parquinho, nós demos uma voltinha, vimos os brinquedos do parquinho, né? E nós ouvimos a história que o Sérgio gostava muito de brincar no parquinho, fazer amigos, ele brincava com qualquer tipo de brinquedo e compartilhava os seus brinquedos, não é? Então, vamos ver o vocabulário que nós aprendemos nessa história. Eu vou falar, vocês vão repetir, ok? Park. Isso, park. Swing. Aqui, ladder, a escada. E slide, o escorregador. Então, ladder, a escada do escorregador. E slide é o escorregador. Ladder, very good.
e slide. Muito bem, vocês estão muito lindos. Seesaw, jungle gym, merry-go-round. Repeat, merry-go-round. Very good. Sand, areia, sand. Share, esse que nós aprendemos lá que o Sérgio ele compartilhava os brinquedos. Share, compartilhar. Talvez vocês já tenham visto essa palavra nas redes sociais, no Facebook, Instagram. No share, no sentido de compartilhar uma foto. Então a palavra share é compartilhar. Aqui o Sérgio está compartilhando os brinquedos, sharing the toys. Então, share, a palavra compartilhar. Agora, vamos completar uma frase sobre essa história que nós aprendemos hoje. Então, complete a frase com as palavras que estão faltando. Primeiro, vamos ver as gravuras que estão aqui. Como que é mesmo o nome dessa gravura? Acho que é areia, né? Como que é areia em inglês? Vocês se lembram? Isso, é sand. Carro. Como mesmo que é carro em inglês? Nós aprendemos lá atrás. Quem lembra? Yes, é car. Very good. Carro é car. E como mesmo que é park em inglês? Bem parecido com o português. Isso, é park. Então, sand, car e park. Nós temos que colocar essas três palavras na frase aqui. Temos que encaixar essas palavras. Vamos dar uma lida, Sergio went to the with his father. There he met a girl and they played together in the with dolls and a... Então, o Sérgio went to the foi em algum lugar com o pai dele. Será que ele foi na areia com o pai dele? Não, ele foi no parque, né? Sérgio went to the park com o seu pai. Lá ele conheceu uma menina e eles brincaram juntos na... Onde será que eles brincaram? Será que eles brincaram juntos no carro? Não, né? Eles brincaram juntos na areia, in the sand. Eles brincaram com bonecas e um carrinho. Very good. Então vamos ler como é que ficou essa frase? Sérgio went to the park with his father. There he met a girl and they played together in the sand with dolls and a car. Very good. Em português ficaria: Sérgio foi ao parque com seu pai. Lá ele conheceu uma menina e eles brincaram juntos na areia, com bonecas e um carrinho. Então, very good. Nós fizemos muito bem a frase, não é? Então, era isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós ainda vamos trabalhar com o livro da Lara. Nós vamos escutar a história da Paula. Então, um beijo para vocês e bye bye!